muchas gracias por estar ahí otra vez. Hoy quiero empezar haciendo una introducción antes del análisis del poema. Quiero hablar de un tema, de un concepto llamado intercomprensión. Yo sé que algunas personas me preguntan, ¿no? Y se preguntarán por qué estas clases, estos encuentros, los doy en español, ¿no? Estoy hablando en español y hablo de textos en portugués, ¿no? ¿Por qué esa mezcla? Eso tiene que ver con ese concepto de intercomprensión, ¿no? La intercomprensión, hablamos aquí específicamente entre el portugués y el español. El tema de la intercomprensión no es nuevo, pero últimamente viene ganando mucha fuerza, ¿no? El tema de la intercomprensión está en las universidades, por ejemplo, ¿no? Hay últimamente artículos, ¿no? Hay libros siendo lanzados, seminarios, congresos sobre ese tema. Está también en las instituciones, ¿no? Por ejemplo, yo sé que la OEI, la Organización de los Estados Iberoamericanos, últimamente debate ese tema también, y ese tema nos interesa mucho aquí a los de la plataforma ibérica El Trapecio. ¿Qué es la intercomprensión? ¿No? Es entre el portugués y el español. El portugués y el español son los dos únicos grandes idiomas del mundo que presentan una intercomprensión a niveles altísimos, ¿no? Se pueden comprender fácilmente siempre y cuando, por supuesto, haya un mínimo de buena voluntad, un mínimo de ganas de comprensión, ¿no? Entre las dos partes, entre el emisor y el receptor. Uno se puede preguntar también, bueno, pero entre el gallego también hay intercomprensión, ¿no? El gallego, el portugués, el español. Es muy fácil comprenderlo, sí, y es muy fácil, pero el gallego no es un gran idioma en términos de número de hablantes, ¿no? El gallego, por supuesto, es un grandísimo idioma, ¿no? Por su historia, ¿no? Culturalmente, por los productos culturales que tiene, es un grande idioma, pero no el número de hablantes, ¿no? Hablamos aquí del portugués y el español que están entre los 5 idiomas más hablados del mundo, ¿no? Según el criterio que utilices. Bueno, uno se puede preguntar también, bueno, el italiano también, hay bastante intercomprensión, sí, hay también, pero en un nivel más bajo, ¿no? No en niveles tan altos como entre el portugués y el español, ¿no? Por eso ese curso, ¿no? Esos encuentros nuestros también, ¿no? Funcionan como un laboratorio un poco para investigar y para fomentar la idea de la intercomprensión entre los dos idiomas, ¿no? Hay una clave ahí que tiene que ser trabajada para mejorar la intercomprensión, que es la fonética, ¿no? Yo creo que es la mayor dificultad que existe es la fonética. Y eso más del lado de los hispanohablantes, ¿no? Los hispanohablantes tienen alguna dificultad de comprender el portugués, principalmente el portugués europeo, por la fonética, ¿no? Pero eso es una cuestión de acostumbrarse a los sonidos del portugués, ¿no? El portugués tiene una fonética más amplia, ¿no? La fonética española prácticamente entera cabe dentro del portugués. Quiero decir, todos los sonidos del español los hay también en portugués, prácticamente todos. Sin embargo, los sonidos del portugués, la fonética portuguesa sobrepasa la fonética española. Entonces, una de las claves es acostumbrarse a escuchar, ¿no? Para trabajar esa parte fonética. Luego, claro, está también lo del vocabulario, lo de los falsos amigos,
los verdaderos amigos, y bueno, los verbos irregulares pueden presentar alguna dificultad. Hay algunos puntos, ¿no? que serían fácilmente trabajados. Eh, bueno, eso, ¿no? Quería hablar del por qué hago esa mezcla en mis cursos. Y aprovechando el tema, os voy a proponer el encuentro de hoy. Lo quiero hacer en portugués, ¿vale? Así los hispanohablantes tendrán la oportunidad también de irse acostumbrando con mi portugués, ¿no? Mi portugués brasileño, mi portugués de São Paulo, no específicamente de la capital, pero un portugués paulista, ¿no? Eh, bueno, pues começamos, não? Vou fazer toda a aula em português hoje. Vamos ver o poema de Sofia de Mello Breiner Andressen, Para Atravessar Contigo o Deserto do Mundo. Esse poema lindíssimo. Vocês têm que estar com esse poema em mãos, não? Para poder acompanhar, ou na tela do computador, tanto faz, mas é importante que vocês estejam com esse poema. Começamos, vamos ler o poema. Para atravessar contigo o deserto do mundo. Para atravessar contigo o deserto do mundo, para enfrentarmos juntos o terror da morte, para ver a verdade, para perder o medo, ao lado dos teus passos caminhei. Por ti deixei meu reino, meu segredo, minha rápida noite, meu silêncio, minha pérola redonda e seu oriente, meu espelho, minha vida, minha imagem, e abandonei os jardins do paraíso. Cá fora, a luz sem véu do dia duro, sem os espelhos vi que estava nua, e ao descampado se chamava tempo. Por isso, com teus gestos me vestiste e aprendi a viver em pleno vento. Bom, esse é o poema Para Atravessar Contigo o Deserto do Mundo, da Sofia de Mello Breiner Andressen. Vamos começar analisando aqui formalmente, como sempre fazemos. Esse poema está dividido em 1, 2, 3, 4 estrofes, em 4 estrofes. A primeira estrofe com 4 versos, a segunda estrofe com 5 versos, a terceira com 3 versos e a última com 2 versos. Não? Então já vemos aí que não existe uma frequência de número de versos em cada estrofe. Não? Bom, o poema como um todo, quando você lê a primeira vez, ou a segunda vez, a terceira, ele já coloca o leitor nesse ambiente de um deserto, não? Um vento, enfrentar a travessia do deserto. Não? Bom, atravessar, não? Em espanhol seria cruzar ou cruzar, não? Cruzar o deserto. O poema remete o leitor a esse ambiente. Não? Ele tem essa estrutura de estrofes desigual. E a métrica? Qual é a métrica desse poema? Não sei se vocês tentaram fazer a metrificação. Esse poema, aparentemente, é decassílabo. Não? A maioria dos versos tem 10 sílabas. Seria um poema decassílabo, mas não é exatamente um poema decassílabo. Né? O primeiro verso tem 13 sílabas, o segundo verso tem 12, o terceiro 13 outra vez, o quarto 10, depois 10, 10, 11, 11, volta para o 10. O que eu vejo aí um movimento sutil nessa variação pequena de número de sílabas. Não?
É uma variação sutil, 13, 12, 13, 10, 10, 10, 11. O poema ondula um pouco, não? Ele tem pequenas ondulações métricas, não? Pequenas oscilações métricas. E outra coisa, não? Se queremos ver também um ritmo, é difícil aqui estabelecer um ritmo. Não existem poemas onde o ritmo está muito bem marcado e é fácil captar o ritmo, é fácil captar as sílabas fortes dentro dos versos. Aqui você também pode captar as sílabas fortes, mas é mais difícil, né? Eu tentei fazer e existe alguma repetição rítmica, mas pouca, né? Isso varia muito de acordo com o que o leitor, não? A entoação que o leitor dá à sua leitura também. É difícil a determinação rítmica aqui. Eu junto, não? Eu vou unir esses fatos concretos do texto. Eu quero unir essa variação de versos, né, as estrofes com 4, 5, 3 e 2 versos, eu quero unir essa oscilação, essa ondulação métrica que existe e essa dificuldade rítmica, essa dificuldade de se estabelecer um ritmo específico e determinado e frequente aqui. Tá? Eu quero unir esses fatos concretos. Vamos fazer aquele gancho, não? Que já falamos desde o começo, o gancho dos fatos concretos do texto, da análise concreta e objetiva. Vamos unir isso a uma interpretação que dá lugar a alguma subjetividade. Onde estamos aqui? Onde o poeta nos joga aqui? O poeta nos joga para um deserto, a travessia de um deserto, não? O deserto está formado por dunas e essas dunas elas se movem, não? Vocês sabem que o deserto nunca é igual. O deserto ondula, o deserto se move. Uma duna que está aqui hoje, dentro de alguns dias, ela vai estar um pouco mais para lá. Não? Ele tem um movimento, mas não é um movimento como o do mar, por exemplo. O movimento do mar, você olha e não percebe claramente que o mar se move. O deserto não, ele parece que está ali estático, mas ele está se movendo. Com o vento, as dunas vão de um lugar para outro, mas é um movimento sutil. Tá? Eu acho que essa estratégia não estrutural do texto, da montagem do texto, ajuda o leitor, ajuda a que o poema tenha esse efeito estético de colocar o leitor um pouco mais dentro desse ambiente da travessia do deserto. Essa questão rítmica também, que é difícil determinar nesse poema, ao contrário de outros poemas onde é muito fácil determinar as sílabas fortes. Então, essa dificuldade no ritmo também é a dificuldade de se caminhar na areia do deserto. Na areia. Bom, não sei se vocês já caminharam em algum deserto, se já andaram pelo deserto, né? Eu tive a experiência de ir ao deserto do Atacama. Lá eu caminhei, lá não tem tanta areia fofa, né, como no Saara, mas também você caminha, é difícil estabelecer um ritmo no deserto. Você caminhar sobre a areia, você vai cambaleando um pouco, você não tem um ritmo tão frequente como se você estivesse caminhando no chão, na rua, não? Ou no chão mais duro, certo? Isso é uma coisa. Tá? Fizemos esse gancho entre os fatos objetivos e concretos e formais e estruturais do texto com uma interpretação, tá? Que eu acho que tem muito a ver. Tá? Vamos ver mais coisas, né? Já falamos aqui dos aparentes decassílabos, que não são decassílabos do ritmo.
Vamos ver rimas aqui. Isso é interessante nesse poema também. Esse poema parece não ter rimas. Tudo nesse poema é um poema magnífico, não? Um poema um pouco misterioso, não? E a própria construção do poema te engana um pouco, né? Parece que tem miragens, né? Parece que você vai ver decassílabos, mas não são bem decassílabos. Parece que você começa a ler com um determinado ritmo, mas logo não existe mais esse ritmo. Miragem, não? Esperrismos. Com a rima acontece a mesma coisa. E tudo isso não pode ser coincidência. Tudo isso foi trabalhado pela poetisa, né? Vamos ver as rimas. Vamos ver as palavras finais de cada verso, não? Mundo, morte, medo, caminhei. Segredo, rima com medo. Silêncio, oriente, imagem, paraíso, nenhuma rima. Duro, nua, tempo. Vestiste, vento, né? Tempo e vento rimam. Não é uma rima perfeita, mas é uma rima. O que vemos aí? Não? O poema inteiro tem somente duas rimas. Não rimamos aqui medo e segredo, tempo e vento. Essas duas rimas são suficientes para amarrar o poema. Esse poema está sonoramente perfeito, está perfeitamente amarrado, basta ler o poema. E é o que faremos agora outra vez. Preste atenção nestas rimas, prestem atenção nessa oscilação rítmica, métrica e de rimas também. Tudo oscila nesse poema. Você está no deserto, está nas dunas que se movem, ondulam lentamente, tá? Está com dificuldades para caminhar, não estabelece um ritmo, e a rima, há apenas 2 casos de rima, mas é incrível como essas 2 rimas são suficientes para amarrar todo o poema. E fora isso, existem outros fatos sonoros, né? Morte, noite, oriente, vestiste. Não, a poetisa vai jogando palavras aqui que vão costurando o poema sonoramente de uma forma incrível. Vamos ler novamente. Para atravessar contigo o deserto do mundo. Para atravessar contigo o deserto do mundo, para enfrentarmos juntos o terror da morte, para ver a verdade, para perder o medo, ao lado dos teus passos caminhei. Por ti deixei meu reino, meu segredo, minha rápida noite, meu silêncio, minha pérola redonda e seu oriente, meu espelho, minha vida, minha imagem, e abandonei os jardins do paraíso. Cá fora a luz sem véu do dia duro, sem os espelhos, vi que estava nua e ao descampado se chamava tempo. Por isso com teus gestos me vestiste e aprendi a viver em pleno vento. Está aí o poema totalmente amarrado, atado, né? Totalmente atado em termos sonoros, sem praticamente fazer uso do subterfúgio da rima. Tá? Tem 2 rimas em lugares estratégicos e certos ali, suficientes. Tá? Outra coisa interessante em relação ao ritmo, não sei se vocês perceberam, cada verso final, né, o verso final de cada estrofe relaxa um pouco a leitura, né? Inclusive os versos finais das 3 últimas estrofes começam pela conjunção e. Né? É interessante esse exercício que eu farei agora. Vamos ler somente o último verso de cada estrofe. É um outro ritmo em relação ao poema inteiro, né? Só o último verso de cada estrofe. Ao lado dos teus passos caminhei e abandonei os jardins do paraíso.
e ao descampado se chamava tempo, e aprendi a viver em pleno vento. Só esses 4 versos já formam um poema, não? Quase. Eles resumem toda a história do poema. Não? Você pode contar a história do poema por esses 4 últimos versos, que tem outro ritmo também em relação aos versos anteriores da mesma estrofe. Ok, seguimos, porque temos outras coisas interessantes, né? Aqui, nesse poema, voltamos a ver algo que já tínhamos visto no poema de Florbela Espanca, que é o eco, né? A repetição, esse paralelismo que existe entre um mesmo termo dentro do poema. Vocês lembrarão, acredito, do poema da Florbela Espanca, não? Longe de ti são mesmos os caminhos, longe de ti não há luar nem rosas, longe de ti a noite silenciosas, há dias sem calor, beirais sem ninhos, longe de ti, longe de ti. A Sofia de Mello Brenner Andressen também utiliza esse eco, não? Para atravessar contigo o deserto do mundo, para enfrentarmos juntos o terror da morte, para ver a verdade, para perder o medo, né? Ela está ecoando no ouvido do leitor as razões que fazem com que ela comece essa jornada. Por que ela sai desse ambiente tão cômodo onde ela estava antes e parte para o deserto? Não? Ela começa o poema ecoando no nosso ouvido esses motivos. Por que ela sai? Porque ela quer, né, para atravessar contigo o deserto do mundo. Ela quer atravessar o deserto com alguma pessoa determinada. Para atravessar, para enfrentarmos juntos o terror da morte. Ela quer enfrentar, ela quer atravessar para ver a verdade. Ela quer ver a verdade. Ela quer sair do ambiente cômodo e confortável onde ela estava antes. Era muito confortável, mas, segundo o poema, não era a verdade. Não? Então ela quer ver a verdade, ela quer perder o medo. Tá? Esse eco coloca no leitor a certeza de que ela tem mesmo que sair por esses motivos todos. Né? O eco continua, né? Ela repete muito os possessivos, não? A segunda estrofe é algo aqui à parte, não? Podemos recortar a segunda estrofe ela mostra ao leitor, ao receptor, como era a vida, a sua vida antes de sair para o deserto, não? E aqui ela força o pronome possessivo em primeira pessoa, né? Meu, minha, minha, minha. Esse era o ambiente dela antes, né? Era tudo meu. Parece que ela estava fechada nela mesma, né? Como em uma ostra, né? Uma pérola redonda. Não? Está fechada nesse mundo. O mundo parece perfeito, mas ela tem que conhecer a verdade, ela quer perder o medo, ela quer sair pelo deserto, ela quer atravessar o deserto do mundo contigo, com alguém. Né, que já vamos tentar ver aqui quem é esse alguém. Muito bem. Vamos falar sobre a Sofia de Mello Brenner Andressen, não se sabe por entrevistas, ela cuidava minuciosamente de cada palavra. Todo poeta faz isso, todo bom poeta, não? Mas ela já declarou, não, em entrevistas, e às vezes sim é interessante pegar algum fato biográfico do poeta, não? Eu não costumo fazer isso,
mas eu acho que não há mal em ir à biografia do poeta se isso nos ajuda em alguma coisa aqui, na análise do poema. Nesse caso, né, sabemos que ela declarou, mas nenhuma palavra está aqui por acaso, nenhuma. Tá? Todo bom poeta faz isso, não vai colocando palavras aqui para passar o tempo do poema. Não. Cada palavra está muito bem colocada. E eu fiz um elenco de palavras aqui, não vou entrar muito nisso agora, porque já vamos com 25 minutos. Mas podemos, por exemplo, pegando o primeiro, só a primeira estrofe, né? De um lado temos substantivos, né? Deserto, terror, morte, medo, substantivos pesados, negativos, né? Dão a sensação de coisas pesadas. Mas, do outro lado, temos verbos, nessa mesma estrofe, né? Atravessar, enfrentarmos e perder o medo. Não? Ela tem toda essa situação negativa, né? Os substantivos nos mostram isso, os verbos nos mostram que ela quer enfrentar tudo isso, ela quer atravessar, ela quer perder o medo, ela está decidida a isso. E ela quer fazer tudo isso ao lado de alguém, juntos, né? Porque existem essas palavras também, juntos e ao lado. Tá? Então, analisando palavras, as classes de palavras, os tipos de palavras, se pode também sacar daí conclusões importantes, né? A poetisa que constrói o poema de uma maneira maravilhosa. Né? Eu fiz esse mesmo trabalho com todas as outras estrofes, não? E aí existem coisas surpreendentes aqui, vocês podem fazer. Eu não farei agora para que o vídeo não fique muito longo. Bem, vamos terminando com esse poema. Né? O trabalho com o poema, vocês já sabem que podemos analisar as partes, não? Como fizemos até agora, mas o final é bom tentar dar uma visão panorâmica do poema, não? Das partes ao todo, do todo às partes, nesse círculo que deve ser a análise do poema, estar circulando pelo poema, olhando as partes do poema, mas sempre com um olho também no poema inteiro, né? Na unidade do poema, na unidade sonora, na unidade rítmica, na unidade significativa do poema. Então, vamos falar sobre o poema. Bom, outro fato aqui que passou batido, eu não disse, é que ela não usa vírgulas. Né? Em muitos poemas, a Sofia deixa as vírgulas de lado, não usa vírgulas. O que também interfere bastante no ritmo, tá? E dificulta também estabelecer um ritmo. Sobre o que fala esse poema? Sobre uma travessia de um deserto? Mas será mesmo um deserto físico e real ou é uma metáfora? Né? Provavelmente é uma metáfora. Ela estava, né, o eu lírico aqui, o sujeito lírico está em um ambiente totalmente cômodo. Né? Vamos pegar a segunda estrofe. Por ti deixei meu reino, não está no reino, minha rápida noite, meu silêncio, minha pérola redonda e seu oriente. Estava num ambiente perfeito, né? A pérola redonda, a perfeição, o oriente no sentido de orientação, meu espelho, minha vida, minha imagem. Não, aí já vemos que o ambiente é perfeito, mas ela só vê a ela mesma. Não? Por isso ela sai para buscar a verdade, para perder o medo. E abandonei os jardins do paraíso. Né? Então ela estava em um paraíso antes, né? Em um aparente paraíso. E ela sai. É fácil estabelecer aí paralelos, não? Paralelismos, não? Metáforas. Né? Não deve se tratar de um deserto de verdade. Ela sai, ela quer abandonar esse ambiente cômodo, né? Talvez de sua própria casa, ou da casa paterna, não da casa materna, para sair em busca da verdade, para sair ao mundo real, não, ao mundo das pessoas. O poema
parece muito também uma declaração de amor, não? Porque todo tempo ela diz que vai sair com alguém, né? Alguém. Vale a pena enfrentar o mundo, enfrentar o deserto do mundo, desde que isso seja junto com essa pessoa, não? Ao lado dos teus passos caminhei. Por isso, com teus gestos me vestiste, não? Alguém que vai vestir a essa pessoa que sai para o deserto, alguém que vai vesti-la com seus gestos, e vai fazer com que ela aprenda a viver em pleno vento, na companhia dessa pessoa. Quem será essa pessoa? Pode ser o ser amado, não? Pode ser, seria mais óbvio, não? Pode ser ela mesma, não? Pode ser ela mesma, não? Sabemos que nós, dentro de nós, temos mais de uma pessoa, né? Tem pessoas aqui falando, somos nós mesmos, não? Mas ela pode ter decidido conversar com esse outro lado dela que puxava, né? Que puxava a sua vontade de sair dessa coisa cômoda para enfrentar-se ao mundo, né? Depois, lendo mais vezes o poema, isso me lembrou também Jesus Cristo. Não? Pode ter um tom aqui também religioso, tá? Outra vez, indo um pouco à biografia da Sofia, né, uma família bastante religiosa, católica, ela cresceu nesse meio. Então, a religião pode ser, o ambiente católico pode ser tanto o ambiente em que ela estava antes, né, esse ambiente aparentemente perfeito, né, essa pérola redonda, os jardins do paraíso, e ela quer abandonar esse ambiente católico, ou também pode ser que ela quer encontrar realmente a verdade da religião, né? Se lermos aqui rapidamente, para atravessar contigo o deserto do mundo, para enfrentarmos juntos o terror da morte, pensem agora em religião, em Jesus Cristo. Para ver a verdade, para perder o medo, ao lado dos teus passos caminhei. Por ti deixei meu reino, meu segredo, minha rápida noite, meu silêncio, minha pérola redonda e seu oriente, meu espelho, minha vida, minha imagem, e abandonei os jardins do paraíso. Cá fora a luz sem véu do dia duro, sem os espelhos vi que estava nua, e ao descampado se chamava tempo. Por isso com teus gestos me vestiste, e aprendi a viver em pleno vento. Bom, o vídeo já está ficando muito longo, mas até pelo ambiente do deserto, não me veio essa lembrança também religiosa e de Jesus Cristo, de suas peregrinações. Tá? Esse poema da Sofia de Mello Breiner Andressen, como muitos outros poemas dela, são muito misteriosos, né? A Sofia de Mello, ela fala muito sobre a natureza, não? É um tema que ela sempre utiliza, o mar, os elementos naturais, e sempre um tom de mistério. É sempre difícil descobrir rapidamente, não? Mas é um prazer ir descobrindo vagarosamente, leitura após leitura, tudo que o poema guarda. E os poemas dela, geralmente, parece que pedem mais, né? Parece que não acabaram, que falta, né? Falta alguma coisa, não concluem, não deixam ali, aprendi a viver em pleno vento. Mas e o que mais? Mais nada. As respostas estão no poema, não? Nós já buscamos aqui muitas coisas interessantes que acabamos de ver dentro desse poema. É um poema muito complexo, né? Poderíamos estar analisando esse poema durante muitas e muitas aulas seguidas, né? E com certeza iríamos descobrindo mais e mais coisas aqui. Tá, mas vamos parar por aqui, né? Nessa experiência que fizemos com a aula de hoje falando em português.
Eu preciso falar rapidamente, bom, da Sofia de Mello Brenner Andressen, uma poetisa portuguesa, uma das maiores poetisas portuguesas da segunda metade do século XX. Tá? Também é ganhadora do Prêmio Camões, o prêmio mais importante da língua portuguesa, em 1999. E, em 2003, foi a ganhadora do Prêmio Reina Sofia de Poesia Ibero-Americana. Tá? Ela tem essa infância, essa juventude no meio religioso católico, depois ela parte para uma luta política, não? Uma luta política como deputada, não? Ela é eleita deputada, trabalha alguns anos como deputada, sempre aí com um viés anti-salazarista, né? Anti a ditadura do Salazar. Então, essa é rapidamente um pouco sobre a Sofia de Mello Brenner Andersen, essa poeta espetacular com esses poemas. Eu recomendo, inclusive, eu sei que tem professores que me assistem e professoras, eu recomendo o trabalho em sala de aula com poemas da Sofia de Mello, porque eles dão muito o que falar, muito o que analisar. São excelentes textos para trabalhar com os alunos. Tá? Eu quero agradecer aqui a Raquel Anastásia, que sempre me acompanha, também a professora Deise da Silva. Muito obrigado a Raquel e a professora Deise da Silva por seu apoio, pelos comentários. Né? E vou ter que falar muito rápido. Né? O Gabriel Bernardes, também agradeço novamente o Gabriel Bernardes, ele me sugere que trabalhemos com algum poema de tom novélico, né? Uma prosa poética. Eu pensei, né, em trazer aqui uma prosa poética. E também quem me sugere é o André Calderaro, meu irmão, né? E nós conversamos bastante por WhatsApp, por mensagens, e outro dia, escutando o programa de rádio Trópico Utópico, também quero agradecer ao Rodolfo Poveda, porque ele sempre leva para a Rádio 3, para esse programa Trópico Utópico, muita música brasileira. Outro também é o Carlos Galilea, também na Rádio 3, com seu programa Quando os Elefantes Sueñan com a Música. São dois grandes divulgadores da música brasileira na Espanha. Bom, escutando esse programa e conversando com meu irmão ao mesmo tempo, o Trópico Utópico estava colocando músicas de Torquato Neto, né, letras de Torquato Neto musicadas. Meu irmão também sugeriu que eu falasse sobre Torquato Neto, e é uma sugestão que eu guardarei. Mas primeiro vamos atender a sugestão do Gabriel Bernardes. Tá? O Gabriel Bernardes me sugeriu um poema em tom novélico, eu pensei numa prosa poética e depois pensei em trabalhar com um autor muito conhecido e muito trabalhado. É um risco que eu vou correr. Tá? Vamos trabalhar com Guimarães Rosa, com prosa. Tá? Vamos deixar a poesia um pouco de lado. Eu vou trazer Guimarães Rosa porque é uma prosa poética. O cuidado que ele tem com as palavras é o mesmo cuidado de um poeta. Tá? Eu vou trabalhar com o livro João Guimarães Rosa, é o autor de Grande Sertão Veredas. Tá? Então, atendendo, não modificando um pouco, mas atendendo a sugestão do Gabriel, eu quero trazer aqui um texto em prosa para o próximo encontro. Tá? É claro que não é o livro inteiro, não é nenhuma página inteira, porque como nós trabalhamos bastante minuciosamente com cada texto, vamos trabalhar com o primeiro parágrafo do livro, tá? Ou até menos, né? Vamos trabalhar aqui com as primeiras linhas desse livro. Tá? Então, se vocês puderem ler o primeiro parágrafo, é difícil, tá? Mas tentem ler o primeiro parágrafo do livro. Esse livro é facilmente encontrável, tá? E também existem muitos audiolivros do Grande Sertão Veredas. Vocês podem ouvir o áudio, podem ler, não? Que seria melhor, facilmente encontrável aí nas redes, e se puderem comprar o livro e ter o livro, é claro que muito melhor. Bom, estamos chegando aos 40 minutos, né? Acho que é o encontro
mais longo que eu já fiz aqui, mas eu queria falar de tudo isso hoje. Tá bom? Agradeço muito a presença de todos vocês. No próximo encontro, voltarei a falar em espanhol, provavelmente, sobre Guimarães Rosa e as primeiras linhas, o primeiro parágrafo do Grande Sertão Veredas. Muito obrigado a todos.